Alô comunidade, alô Brasil, começa agora o ICL Urgente com as principais notícias na tarde desta segunda-feira, informação e análise a quente, sempre a partir de 5 horas da tarde. Sempre com a gente na redação do ICL, Laura Couto. Boa tarde, Laura. A gente tem informações hoje sobre a anistia, sobre tarifas e sobre a cirurgia, né, do ex-presidente Bolsonaro. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Hoje o programa está quente mesmo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo nessa segunda-feira. Muito bem, Laura. Boa tarde. Boa tarde para você que mora neste país, em que a família Bolsonaro desconfia de tudo, até dos médicos. Daqui a pouco nós vamos falar bastante sobre os bastidores da longa cirurgia do ex-presidente. Durou 12 horas e aconteceu em Brasília e não em São Paulo, hein? Vamos falar sobre isso. Qual é a desconfiança da família Bolsonaro em relação ao médico que cuidava do ex-presidente em São Paulo? Vamos falar também sobre o projeto de anistia que agora há pouquinho, atenção, hein, se você não viu, agora há pouco foi protocolado pelo Partido Liberal. O projeto que pede urgência para anistiar os golpistas de 8 de janeiro, pouco mais de 260 assinaturas. Daqui a pouco, mais detalhes sobre isso tudo aqui no ICL Urgente. Vamos agora dar aquela passada, né, pelo mundo da economia e dos negócios turbulento desde o tarifaço de Donald Trump. Hoje, as bolsas globais na Europa, na Ásia, encerraram o dia em alta após um novo recuo do presidente dos Estados Unidos. Você acompanhou durante o fim de semana, o governo norte-americano anunciou que smartphones, ou seja, telefone celular, laptops e outros aparelhos eletrônicos seriam retirados das listas de tarifas recíprocas, como diz o Donald Trump. Então, deixa de ter 145% de imposto para celular, para tablet, para os aparelhos eletrônicos. O Trump fez esse recuo durante o fim de semana e isso ajudou um pouco as bolsas. Laura Couto tem a atualização para a gente. Fala, Laura. Rodrigo, hoje as principais bolsas da Ásia tiveram um bom desempenho depois desse anúncio do Donald Trump para isentar smartphones e outros eletrônicos. A Bolsa de Valores de Xangai, na China, encerrou o pregão de hoje com uma leve alta, assim como a Nikkei do Japão. Mas quem se deu bem mesmo foi a Bolsa de Valores de Hong Kong, que terminou o dia com uma alta de 2,40. Passando agora para a Europa, as bolsas de valores de Frankfurt, na Alemanha, da França e da Itália também fecharam o dia em alta, como a gente pode ver no gráfico. Na arte que a gente fez, também é possível ver que as bolsas do Reino Unido e da Espanha também terminaram o dia com um saldo positivo. Nos Estados Unidos não foi diferente, como você mencionou, as principais bolsas norte-americanas estão operando com um bom desempenho. O índice Dow Jones, o SP e a Nasdaq operavam em alta. Já no Brasil, o Ibovespa terminou o pregão de hoje também com um saldo positivo, 6,61. E o dólar chegou ao fim do dia cotado a R$ 5,84, Rodrigo. Só para dar o número certinho, né, Laura? O Ibovespa 1,61% de alta, né? O Ibovespa com alta de 1,61% e o dólar chegou ao fim do dia a 5,84. Nós vamos seguir acompanhando tudo isso. Vamos agora para notícias internacionais ainda envolvendo o mercado financeiro. Antes do tarifaço entrar em vigor, a China havia acelerado os embarques de mercadorias. Com isso, as exportações bateram recorde no mês de março. Está aqui na manchete do iclnoticias.com.br. Vocês viram, né? A China chegou a encher aviões com smartphones para escapar das tarifas. Ela fez isso porque o Trump tinha marcado a data para fazer o tarifaço. Os chineses se adiantaram. As exportações, com isso, cresceram 12,4% em março em relação ao mesmo período do ano anterior, né? Mas para os economistas, os números de exportação de março serão ofuscados em breve pela incerteza geral no comércio mundial e também no mercado financeiro graças ao tarifaço de Donald Trump. Então é um número positivo, mas que no fundo não é nada positivo. Significa que os chineses se anteciparam para tentar faturar enquanto ainda é possível. Parece que no meio desse fogo cruzado, quem pode se dar bem? Alguns países estão tentando negociar e obter algum tipo de vantagem no meio desse fogo cruzado entre Estados Unidos e a China. O Brasil é um desses países. Conta pra gente mais detalhes, Laura Couto.
Rodrigo, o jornal britânico Financial Times publicou uma reportagem dizendo que esse fogo cruzado entre a China e os Estados Unidos acabaram prejudicando os produtores agrícolas americanos. Só que isso cria uma oportunidade significativa para o setor agropecuário do Brasil. Segundo a análise do jornal, o Brasil já tinha conquistado o posto de principal fornecedor de alimentos da China. Só que agora, com essa crise, o Financial Times acredita que o Brasil pode expandir ainda mais a sua participação nesse cenário. Além da demanda asiática, o Brasil também pode se beneficiar nesse novo movimento da União Europeia. Isso porque o bloco europeu decidiu aplicar tarifas de retaliação de 25% de importações de soja, carne bovina e frango dos Estados Unidos, abrindo aí um espaço para os produtos brasileiros. Rodrigo. Muito bem, então a atualização da Laura, onde poderia haver espaço para o Brasil, de alguma maneira, tirar vantagem, né? Já que os Estados Unidos não vão conseguir entrar em mercados na China. No caso da Europa, é preciso cautela, porque a Europa também tinha taxado os produtos dos Estados Unidos, agora suspendeu por 90 dias, está tudo muito incerto. A verdade é essa, nós estamos no mundo da incerteza, graças ao tarifaço de Donald Trump. Ainda no cenário internacional, uma atualização aqui. Trump disse hoje que pretende deportar, abre aspas, quantos imigrantes for possível, fecha aspas, para El Salvador, e que o seu governo poderia ajudar o país da América Central a construir mais presídios. Como é bonzinho esse Trump, né? Vai ajudar El Salvador. Tá aqui, vou colocar aqui no telão, ó, a manchete, né? A fala de Trump aconteceu durante o encontro com o presidente de El Salvador, o Nayib Bukele, na Casa Branca, um evento de hoje. Olha os dois sentadinhos ali, naquele mesmo cenário onde ele destratou aquela vez o Zelensky, onde ele recebe os convidados. O Bukele é um presidente de direita que tem como principal bandeira transformar El Salvador numa espécie de grande presídio terceirizado do mundo. E o Trump está falando, então tá bom, eu vou mandar um monte de gente aí para você. É assim. O republicano recebeu o Bukele com um aperto de mão e um sorriso no rosto. E rasgou elogios para ele, chamando de, abre aspas, um baita presidente, faz parte do esforço de reconquistar a América Latina. Recentemente, um assessor de Trump disse, nós vamos ocupar de novo o nosso quintal. Eles entendem assim a América Latina. O Bukele é um desses, que é um quintal tão absurdo, que está abrindo as portas. Tragam os presidiários aqui para El Salvador. É assim que está sendo no caso de El Salvador e Estados Unidos. O Bukele se tornou um braço forte na investida de Trump contra imigrantes ilegais nos Estados Unidos, recebendo estrangeiros deportados de diversos países, especialmente venezuelanos, mas não apenas venezuelanos. É o perfil desse governo do Bukele. Vamos voltar à política brasileira. Eu disse aqui no comecinho, notícia de agora, portanto, notícia urgente de agora à tarde. Sóstenes Cavalcante, deputado do Rio de Janeiro, líder do Partido Liberal na Câmara, protocolou agora há pouco o requerimento de urgência, projeto de lei da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Esse aí é o Sóstenes, ó, amigo do Bolsonaro, deputado pelo PL do Rio de Janeiro. A proposta foi apresentada com 264 assinaturas, mas 2 delas foram invalidadas. Então totalizou 262 apoios à ideia de tramitar com urgência esse PL da anistia. Vamos falar mais uma vez com a Laura Couto, que tem atualização sobre esse tema, que está sendo apurado agora. Laura. Rodrigo, o que aconteceu foi o seguinte, diante das investidas do governo para que os deputados da base retirassem suas assinaturas do projeto de lei de anistia, o Sóstenes resolveu mudar de rota e protocolar hoje esse pedido de urgência. Com isso, o que acontece? Os deputados que assinaram o pedido de urgência não podem retirar suas assinaturas. Eu digo mudar de estratégia porque o que acontece? O plano inicial era esperar uma reunião de líderes da casa que ia acontecer depois da Páscoa para debater o tema e protocolar o requerimento. Só que aí, com essa mudança de rota, agora o PL aumenta a pressão sobre o presidente da Câmara, Hugo Motta, para pautar a urgência do projeto de lei de anistia. Rodrigo. Muito bem lembrado, Laura. Semana passada a gente trouxe aqui que a ideia do Sóstenes e do partido do Bolsonaro era apresentar esse projeto só na volta do Hugo Motta, depois da Páscoa. Tiveram que se adiantar, porque senão o governo ia aumentar a pressão para que os deputados retirassem as assinaturas. O que chama a atenção, Laura, além desse fato que você trouxe aí para a gente, é que no meio dessas 262 assinaturas, tem mais de 100 deputados da base do governo. Isso tem gerado indignação no Palácio do Planalto, que considera que é inconcebível que parlamentares de partidos que fazem parte do governo apoiem uma anistia
que deve livrar golpistas que tentaram derrubar, inclusive matar Lula e Alckmin, segundo a investigação da Polícia Federal. No Instagram, numa das redes sociais, o Lindbergh Farias, que é líder do PT na Câmara, escreveu o seguinte: o PL da anistia é a continuidade do golpe de 8 de janeiro. O que foi aquilo? Um brutal ataque às instituições. Esse PL não é para pacificar o país, não. É para continuar o golpe, porque o ataque às instituições continua de forma violenta. O deputado que assina esse PL está depredando simbolicamente o Supremo e todas as instituições. Alguém acha razoável o Poder Legislativo interferir no Poder Judiciário de forma tão grosseira como essa para obstruir e anular um julgamento que está para começar? Pergunta o Lindbergh Farias, portanto, fazendo aí marcação cerrada contra os deputados. Essa mensagem ele publicou um pouquinho antes do Sóstenes ir lá e depositar o projeto no sistema da Câmara. Então, o governo estava aumentando a pressão sobre os deputados, como mostra essa mensagem aqui do Lindbergh. Ele tem dito, ou é governo ou não é governo. Olha, um levantamento feito por alguns jornalistas, numa primeira leitura assim, da lista, mostra que, por exemplo, o PP, Partido Progressistas, que comanda o Ministério do Esporte, foi o que deu o maior número proporcional de assinaturas. De 48 deputados da bancada do PP, partido do Lira, olha só, 35 assinaram a favor da anistia, o equivalente a 73% da bancada. União Brasil, que tem 3 ministérios no governo Lula, deu 67% da bancada apoiando a urgência desse projeto, o que mostra que tem realmente algo muito estranho. Por outro lado, a gente tem que registrar que o projeto foi protocolado com apenas 5 assinaturas acima do número mínimo, o que mostra que os bolsonaristas não terão vida fácil, que eles, se o projeto for para o plenário, precisam botar esses votos no plenário. E muita gente que assina, depois não vota porque não quer perder os cargos do governo federal. Então é um jogo que ainda tem muitas e muitas etapas, mas o PL conseguiu cumprir esta etapa e protocolou o projeto. Ao longo do ICR Notícias segunda edição, a gente vai trazer mais análise, um pouquinho mais tarde, e também mais informação sobre este fato. Vamos falar sobre bolsonarismo ainda. Bolsonarismo. O ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado na UTI. Olha aqui, na UTI do hospital DF Star de estrela, em inglês. Após uma cirurgia de 12 horas realizada ontem, ele chegou ao DF Star no sábado, depois de ser transferido de Natal, no Rio Grande do Norte, voou para Brasília. O ex-presidente foi submetido a uma cirurgia de grande porte para remoção de aderências no intestino e reconstrução da parede abdominal. 12 horas de cirurgia. Laura Couto, atualiza pra gente. Rodrigo, de acordo com a equipe médica que está acompanhando o ex-presidente Jair Bolsonaro, a cirurgia foi extremamente complexa e a recuperação vai ser lenta. O médico-chefe da equipe, o Cláudio Birolini, ainda afirmou que o problema não foi 100% resolvido e pode voltar a acontecer. O ex-presidente ainda não deve ter previsão de alta da UTI essa semana e deve ficar no hospital por pelo menos mais 4 semanas. Esta foi a 6ª e a mais longa cirurgia que o Bolsonaro passou desde a facada que ele sofreu na campanha eleitoral de 2018. Nas redes sociais, Bolsonaro disse que ele está estável e finalizou o post com a frase: repito, voltaremos. Agora, Rodrigo, muita gente estranhou o fato do Bolsonaro não ter sido internado em São Paulo, no Hospital Vila Nova Star, que ele sempre se interna, já que todo o tratamento que ele vem feito é aqui em São Paulo com o cirurgião Antônio Luiz de Macedo. O que aconteceu foi que a esposa dele, Michele Bolsonaro, barrou a internação dele aqui em São Paulo. A justificativa da Michele é de que o Macedo foi um cirurgião que operou a deputada Amália Barros, do PL do Mato Grosso, e essa deputada é amiga da Michele e morreu durante a cirurgia. E ela também resolveu, então, fazer uma tentativa com outro médico, buscando um resultado aí definitivo para que Jair Bolsonaro não tenha que fazer uma nova cirurgia, Rodrigo. Muito bem, então a Laura trouxe o resumo dessa intriga aí envolvendo os médicos. A Michele estava desconfiada desse doutor Macedo, que apareceu aí na foto, que é o que costuma tratar o Bolsonaro. Deixa eu virar para cá para a gente poder mostrar melhor. Isso, que é o que costuma tratar o Bolsonaro em São Paulo. A Laura explicou, ele operou uma deputada amiga da Michele e essa deputada acabou falecendo. Agora, não se sabe se foi uma imperícia, não se sabe. Agora, o médico ficou chateado, hein, gente? Ele deu uma entrevista hoje, em que ele diz o seguinte, foi para o UOL.
Ele diz o seguinte, que foi excluído pela família Bolsonaro do tratamento e que agora considera Bolsonaro um ex-paciente. Completou. Disse que nunca fez cobranças financeiras pelas cirurgias de Bolsonaro e disse que com esta decisão da Michele, ele se sentiu, abre aspas, desvalorizado pela família Bolsonaro. O que ele está dizendo é, na hora do sufoco eu corri, me coloquei à disposição, coloquei a minha equipe, ganhou uma boa publicidade também como médico, né, importante e tal, mas agora eles estão desconfiando, estão indo lá para Brasília, não querem mais fazer o trabalho comigo. O Bolsonaro e a família são desconfiados de tudo, viu, gente? São desconfiados de tudo, inclusive desses bastidores médicos. Lembram quando ele tomou a facada? Tinha um avião pronto para trazê-lo para São Paulo para levá-lo para o Sírio-Libanês. Eles não quiseram. No Sírio-Libanês não, porque tem médico lá que trata gente de esquerda. Então eu quero no Einstein. Logo depois da facada ele foi para o Einstein. Fechou lá o hospital porque estava desconfiado do Sírio-Libanês. E agora, de novo, esta desconfiança em relação aos médicos. O que chama atenção também é uma cirurgia muito longa. Eu ouvi um médico mais cedo em outro canal dizendo que dá a impressão de que foi uma cirurgia que poderia já ter sido feita. Os médicos que acompanham o Bolsonaro provavelmente sabiam destas aderências. Será que isso foi uma cirurgia programada que ele transformou numa espécie de espetáculo midiático para ganhar espaço ao longo desses 3 dias na imprensa? Interrogação. Fica como uma pergunta e é um método que o Bolsonaro tem usado ao longo dos últimos anos. Não estou dizendo que ele não tem o problema. Tem o problema, mas ele vai operando desta forma midiática sem trazer muitos esclarecimentos e de maneira confusa também e atabalhoada muitas vezes no tratamento da informação médica. Bom, saímos do bolsonarismo, mas permanecemos na política e em Brasília. Hoje o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio, entrou no 6º dia de greve de fome, diante do processo de cassação do seu mandato, que foi aprovado lá no Conselho de Ética. A gente acompanhou isso de perto na semana passada. A deputada Sâmia Bonfim, que é do PSOL e é companheira, esposa do Glauber, disse em entrevista ao ICL Notícias que o parlamentar começa a apresentar um pouco de fraqueza e abatimento depois de 5 dias, né? Porque ontem 5 dias. Laura Couto traz mais informações, né? Muita coisa que já está aqui resumida nesta matéria do ICL, né? Rodrigo, a deputada Sâmia Bonfim, que como você mencionou é companheira do Glauber, disse que ele está sendo acompanhado por profissionais de saúde. Mas a Sâmia também revelou ao ICL Notícias que o presidente da Câmara, Hugo Motta, não responde a nenhuma ligação dos parlamentares que defendem o mandato do Glauber desde quarta passada, que foi o dia em que o Conselho de Ética aí aprovou a sua cassação. Ao ICL, a Sâmia disse, abre aspas, eu espero que daqui para frente essa situação mude, porque o Glauber está nas dependências da Câmara. A gente vai tentar, aos poucos, construir essa articulação política que, evidentemente, precisa do Hugo Motta para que tenha uma resolução geral. Rodrigo. Veja só, então a Sâmia começa a falar em articulação política, de um lado a pressão com a greve de fome, de outro conversas acontecendo. Olha, no final de semana, Glauber recebeu a visita de ministros do governo Lula. Ministros estiveram lá com ele. E esses ministros apostam que o Supremo pode salvar o deputado de ter o mandato cassado, né? Num recado que o Supremo mandaria, assim, ao ex-presidente da casa, Arthur Lira. Está aqui, ó. Está aqui a manchete do site Metrópolis. Ministros de Lula apostam que o STF pode salvar Glauber e mandar um recado para o Arthur Lira, porque é o Lira que está patrocinando a cassação. Vocês viram que a Laura contou aí que o Hugo Motta não responde às ligações do Glauber, porque o Hugo Motta está cumprindo uma tarefa que foi deixada para ele pelo antecessor, pelo Arthur Lira. Então quem pode barrar isso? Ou um acordo entre o governo federal, o executivo e a direção do legislativo, do tipo, no plenário vamos transformar a cassação numa suspensão, numa advertência. Não podemos ir para uma cassação que é algo tão drástico, né? Sendo que outros deputados agrediram e não aconteceu nada. Uma deputada saiu armada no meio da rua e não aconteceu nada, apontou um revólver para a cabeça de um eleitor. Então, é muito diferente o tratamento. Pode haver um acordo. Se não der via Congresso mesmo, pode ir via Supremo. É isso que está nesta matéria aqui do Metrópolis. A coluna do Igor Gadelha diz que auxiliares de Lula acreditam que a decisão no STF não seria um gesto a favor do Glauber, mas contra o Arthur Lira. Os ministros demonstram incômodo com o Lira por causa do imbróglio no pagamento das emendas parlamentares. O Lira desafiou, né, o Supremo o tempo todo. Falando em Supremo Tribunal Federal, decisão importante do ministro Gilmar Mendes.
ele determinou hoje, a suspensão de todos os processos que discutem a contratação de trabalhador que atua como pessoa jurídica. É a chamada pejotização. Você que nos acompanha sabe bem o que é isso. É um tipo de contratação visto como uma forma de burlar as leis trabalhistas. E o Gilmar mandou parar todos os processos, mas isso tem uma história já rolando desde a reforma trabalhista do Temer. Laura Couto, conta pra gente mais detalhes dessa decisão do Gilmar Mendes. Rodrigo, o que acontece é que atualmente é competência da Justiça do Trabalho julgar fraudes de contrato, ou seja, analisar casos de vínculo empregatício em contratos de PJ. Só que de tempos para cá, as empresas têm contestado as decisões da Justiça do Trabalho no próprio STF. E é por isso que o Gilmar Mendes decidiu suspender todos os processos. Agora, o Supremo vai julgar um caso que pode se tornar um precedente ou aí um modelo para todas as ações trabalhistas espalhadas pelo Brasil. Ou seja, as instâncias vão ter que votar de acordo com a tese do STF, que ainda vai ser decidida nesse julgamento, Rodrigo. Muito bem, essa foi a decisão de hoje. Vou só voltar no contexto, Laura e todos que nos acompanham. Houve a reforma trabalhista na época do Temer. A reforma trabalhista criou muitos buracos para permitir a pejotização, que antes era proibida, né? A reforma trabalhista abriu espaço para que haja contratação legal de PJs. Depois veio uma decisão do próprio Supremo reforçando essa decisão que vem da reforma trabalhista. O que acontece? Há uma discrepância. O Supremo deu essa canetada dizendo, não, veja bem, são empresas que contratam outras empresas. Só que muitas vezes o funcionário é obrigado a abrir a empresa para trabalhar como PJ. Então, os juízes de trabalho de primeira instância continuaram julgando como algo ilegal, como uma fraude à CLT. Só que daí o processo vai subindo nas instâncias superiores e vem a canetada de volta do Supremo. Agora o que o Gilmar Mendes quer fazer? Quer tomar uma decisão que definitivamente, né, pacifique isso e obrigue a Justiça do Trabalho a tomar uma decisão mais uniforme em todas as varas do trabalho espalhadas pelo Brasil. Será que vem aí uma pacificação ou será que vem mais paulada, né, em cima do trabalhador? No Supremo, só 2 ministros, o Dino e o Fachin, têm se mostrado, né, preocupados com isso que está acontecendo. O Dino é um e o ministro Fachin é outro. Por quê? Além de ser uma pancada individualmente em cada trabalhador, é muito grave. Porque quando você contrata como PJ, a pessoa não tem fundo de garantia. Se não tem fundo de garantia, você não tem financiamento para casa própria. Esse é um problema. E outro, previdência. Quem é contratado como PJ não tem previdência, não tem pagamento para previdência, isso enfraquece os cofres da previdência. Vamos aguardar, mas é uma decisão fundamental. Isso aí vai ter que ser uma decisão agora coletiva lá do Supremo para definitivamente, né, colocar aí um parâmetro. Pode pejotizar? Ou tem que ter alguns limites? Vamos esperar. O Supremo mandou parar, por enquanto, todas as ações trabalhistas relativas a esse tema. O Gilmar Mendes também hoje falou de outro assunto. Tomou a decisão ali na caneta em relação à Justiça do Trabalho, mas ele deu uma entrevista à Folha de São Paulo, né, falando sobre o 8 de janeiro. Ele disse que a mobilização por anistia para favorecer os presos é uma tentativa de livrar o núcleo golpista do qual Jair Bolsonaro faz parte. Então o Supremo, de um lado, fica do lado dos patrões, né, nessa história trabalhista. De outro, cumpre um papel de defesa da democracia. Mas vamos ver o que ele falou, os detalhes, Laura, em relação à anistia. Por favor. Rodrigo, eu trouxe aqui um trecho da entrevista que o Gilmar Mendes deu à Folha. Ele disse, abre aspas, aquilo que está se usando é pretexto do 8 de janeiro para, na verdade, tentar anistiar aqueles que são os mentores do golpe e que tiveram agora a denúncia da Procuradoria-Geral da República recebida pela primeira turma. O ministro ainda afirmou que não vê sentido no processo de anistia e avaliou ainda que as penas depois podem ser aí ajustadas em processos de progressão de regime ou prisões humanitárias, mas que isso deve ser visto mais para frente, Rodrigo. Muito bem, então se andou um pouquinho hoje o projeto da anistia, de outro, né, no Congresso, porque foi protocolada a urgência, de outro, o Gilmar já dá uma sinalização que se passar no Congresso, o que eu acho difícil que aconteça, o Supremo não vai aceitar esse projeto da anistia.
Vamos falar aqui sobre noticiário da América Latina, da América do Sul. O presidente de extrema-direita do Equador, Daniel Noboa, foi reeleito ontem para mais 4 anos de mandato, uma eleição contestada, viu? Ele recebeu 55% dos votos, né, quando mais de 90% das urnas já estavam apuradas. A adversária dele de esquerda, Luísa González, recebeu 44,1% dos votos. Luísa González não reconheceu o resultado e afirmou que houve fraude eleitoral no Equador. Ela acusa Noboa de ter usado o órgão eleitoral e o Tribunal Contencioso Eleitoral como instrumentos de campanha. Vamos só relembrar 2 fatos. Esse aqui é o Noboa, jovem, filho de empresário, multimilionário, família plantadora de banana lá do Equador, alinhado com o Trump também. O que aconteceu? Na véspera da eleição, ele baixou o estado de exceção, intimidando as pessoas, dificultando as pessoas chegarem até as urnas, né? Esse é um fato. Outro fato, podemos botar aqui de volta o resultado eleitoral? Porque eu queria mostrar o que aconteceu do primeiro para o segundo turno. No primeiro turno, o lado de cada tela é o primeiro turno. A Luísa González teve 4.510.000 votos. O Daniel Noboa, 4.527.000. Eles praticamente empataram. Ela teve, então, guarda esse número. Luísa González no primeiro turno, 4.510.000 votos. Vem para o segundo turno, que está aqui ao lado, e a Luísa González tem 3.700.000 votos. Do primeiro para o segundo turno, ela perdeu 800.000 votos. Isso é raríssimo acontecer. E por isso que os apoiadores da Luísa González estão falando em fraude. Ainda mais porque ela empatou no primeiro turno e ela teve o apoio do terceiro colocado na campanha. Então, deveria crescer. Em vez disso, o Noboa ficou com o mesmo resultado e ela decresceu na votação. Por isso, o pessoal lá, os apoiadores da Luísa González, estão denunciando fraude em larga escala no Equador. Ela é a candidata do Rafael Correa, né, que já foi presidente por 8 anos lá no Equador. Falando ainda em América Latina, hoje o escritor peruano Mário Vargas Llosa faleceu aos 89 anos. Ele que era Nobel da Literatura, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2010, a causa não foi informada, né? Ele é autor de livros belíssimos, Mário Vargas Llosa, né? Faz parte daquela geração especial da literatura latino-americana, que tinha também Gabriel Garcia Marques, colombiano, Júlio Cortázar, argentino, entre tantos outros. Ele, peruano, autor, por exemplo, de Festa do Bode, Conversa na Catedral, Guerra do Fim do Mundo, que é um espetáculo de livro em que ele recria a Guerra de Canudos do Brasil. Ele fez um livro sensacional, ele peruano, escreveu sobre a Guerra de Canudos no Brasil. Bom, ele teve obras traduzidas para 30 idiomas. Em 1987, fez uma conversão para a direita liberal. Se candidatou a presidente, foi derrotado, né, mas permaneceu sempre nessa posição de direita. Tristemente, já no fim da vida, chegou a apoiar o Fujimori, que é o líder da extrema-direita lá do Peru, e aqui, olhando as eleições do Brasil, diz que entre Lula e Bolsonaro ele ficaria com o Bolsonaro. Isso não tira o brilho de um escritor brilhante, original, que deixa uma obra grandiosa e que na política foi para a direita e falou muita coisa que a gente não gostaria de ter ouvido dele. Um gênio da literatura. Está feito aqui o registro, a morte de Mário Vargas Llosa. As ideias políticas dele passaram, mas as obras ficam para quem quiser ler boa literatura. Vamos trazer aqui mais uma informação importante aqui para o Brasil, uma nota importante. O secretário de Políticas Digitais da Presidência da República, o João Brant, diz que o governo federal vai tentar uma nova aproximação com o Congresso para regulamentar as plataformas digitais. Sexta-feira passada, a deputada Jandira Fegali esteve no N2 e disse exatamente isso. Nós vamos voltar para esse debate. Tem que regular, porque senão o ano que vem vai ser aquela festa por parte das plataformas, especialmente de extrema-direita. Laura, traz para a gente os detalhes sobre isso, por favor. Rodrigo, numa palestra na Fundação Oswaldo Cruz, o secretário que você mencionou, João Brant, ele afirmou que o governo está terminando de definir a sua estratégia. Para ele, a regulação das plataformas deve equilibrar 3 fatores que eu vou listar aqui. O primeiro é da responsabilidade civil,
O segundo seria o dever de prevenção e precaução, ou seja, atuar preventivamente para que não haja uma disseminação de conteúdos ilegais e danosos. E o terceiro seria eliminar riscos do sistema. Vale lembrar que a principal proposta de regulação das plataformas digitais, conhecida como PL das fake news, já foi aprovado pelo Senado e está em análise na Câmara dos Deputados, mas está travada por falta de acordo, Rodrigo. Por falta de acordo, porque o Arthur Lira jogou lá para o fim da fila, né, Laura? Criou uma comissão e tal e meio que engavetou esse projeto, que precisa ser desengavetado. Você acha que investir, fazer o seu dinheiro render é coisa só de milionário? Pois eu conheço um cara que vai te mostrar que investir não tem nada a ver com isso. Olha, amanhã, hein, gente? Chegou a hora. Investidor Mestre 2.0 com Eduardo Moreira, às 8 horas da noite, nesta terça-feira, numa aula gratuita para você entender melhor esse cenário maluco criado pelo Trump. Nunca foi fácil, né? Investir o dinheirinho, se é que sobra algum, né? E justamente porque sobra pouco, é bom investir direito, né, gente? Então o Eduardo Moreira vai dar mais uma aula com as dicas para você avançar, entender melhor como é que funciona o mercado financeiro e, se possível, salvar algum aí para o futuro. Né? Nós estamos falando aqui de dificuldades, né, previdenciárias, etc. Fica de olho na aula. Ao vivo, a aula do Eduardo Moreira, amanhã, 8 horas da noite. Você pode se inscrever ainda pelo QR Code que está aqui na tela e bota o seu celular aqui, inscreve. Ou então digita iclurgente.com.br, põe o seu e-mail e amanhã a gente te lembra e você acompanha Eduardo Moreira no Investidor Mestre. Muito bem, gente, o ICL Urgente desta segunda-feira fica por aqui, daqui a pouco vem o N2, Laura Couto, obrigado mais uma vez pela parceria, o Chico Sá até já levantou da mesa, está vindo para o estúdio e a Gabi Varela também. Laura, obrigado. Tchau, Rodrigo, obrigada, até. Até. O ICL Urgente volta amanhã. Valeu, gente. Você já percebeu que quando um banco ou corretora te ajuda a investir, eles sempre recomendam o produto deles? E eles falam que são as melhores opções, mas nunca te contam a verdade por trás das recomendações. A verdade é que os bancos e as corretoras não ganham dinheiro quando você investe bem. Eles ganham quando você segue as recomendações deles e muitas vezes são feitas para beneficiar a própria instituição e não seu bolso. Eduardo Moreira trabalhou dentro do mercado financeiro, conhece os bastidores como poucos e decidiu revelar tudo que os bancos não querem que você saiba. Ele já ajudou milhares de brasileiros a investirem com segurança, sem depender de corretora. E agora quer te mostrar o caminho certo para fazer isso também. No dia 15 de abril, às 8 horas, Eduardo Moreira vai te ensinar como investir com segurança e rentabilidade. Vai ser uma aula online e gratuita. Até lá!